O objetivo desta apresentação é mostrar um caso onde a atuação desse tribunal tem sido concomitante à execução contratual, agindo a tempo de coibir e reduzir os prejuízos decorrentes de irregularidades detectadas pela auditoria. É o caso concreto da ciclovia CEAGESP Ibirapuera, que abrange as subprefeituras Lapa, Pinheiros e Vila Mariana. Em abril de 2014, a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras celebrou 6 contratos decorrentes da ata de RP número 2 de CIURB de 2012, cuja detentora é a empresa Jofeg Pavimentação e Construção Limitada, objetivando a requalificação do canteiro central com a implantação de ciclovia, no valor total de mais de 54 milhões de reais. Este diagrama unifilar representa a ciclovia CEAGESP Ibirapuera. Em amarelo, estão representados os trechos abrangidos por cada um dos 6 contratos firmados em 2014, decorrentes da ata de registro de preços de CIURB. Em laranja, estão representados os trechos abrangidos por contratos firmados entre 2011 e 2012 e decorrentes de procedimentos licitatórios. Em abril de 2014, a Audi solicitou autorização para realizar o acompanhamento da execução do Contrato 8, devido à similaridade do seu objeto com os serviços executados por meio dos contratos 28 e 29, celebrados pela Subprefeitura de Pinheiros em 2012. O trecho abrangido pelo Contrato 28 de 2012 foi a Avenida Professor Fonseca Rodrigues. O trecho abrangido pelo Contrato 29 do mesmo ano foi a Avenida Pedroso de Moraes. O Contrato 8 de 2014 abrangeu tanto a Avenida Professor Fonseca Rodrigues como a Avenida Pedroso de Moraes. A ata de registro de preços de CIURB tem por objeto serviços pontuais de conservação em vias públicas pavimentadas, ruas de terra e serviços complementares. Já o Contrato 8, embora se utilize da referida ata, tem por objeto a execução da requalificação de canteiro central, com a implantação de ciclovia e serviços complementares. A Coordenadoria 3 constatou a execução de serviços desnecessários, que implicavam em desperdício de recursos públicos. Constatou que a ciclovia existente no local, executada em 2012, encontrava-se com sua superfície de rolamento e sua estrutura em perfeitas condições de uso. No entanto, estava sendo feita a nova pavimentação de concreto armado sobre a ciclovia existente. Segundo o Audi, com exceção das concordâncias do traçado e da sinalização da ciclovia, não havia justificativa técnica para a realização de nova estrutura de concreto armado sobre a estrutura existente e em perfeitas condições de uso. Sua realização contrariou os princípios da eficiência e da economicidade, representando desperdício de recursos públicos. Ainda em setembro de 2014, foi encaminhado ofício à Secretaria de Coordenação das Subprefeituras para conhecer as graves constatações e adotar medidas no sentido de evitar gasto indevido e desnecessário. A Secretaria apresentou suas justificativas, que foram analisadas por Audi, que reiterou os apontamentos. Em outubro de 2014, foi encaminhado novo ofício à Secretaria de Coordenação para a ciência e a adoção de urgentes providências tendentes à paralisação dos serviços, de modo a aguardar a conclusão do tribunal. Ainda no mês de outubro, a Secretaria de Coordenação informou que a empresa contratada foi notificada para paralisar os serviços referentes ao Contrato 8 até decisão final do TCM. Em julho de 2015, a Audi constatou retomada dos serviços e a Secretaria de Coordenação foi novamente oficiada para se posicionar sobre o fato. Entre abril de 2014 e agosto de 2015, a Audi analisou todos os itens de serviço desde a primeira até a sexta medição, utilizando ensaios tecnológicos contratados pelo TCM. Analisou ainda as defesas da origem e da contratada entregues no período. Em suas análises, a Audi detectou irregularidade em 30 dos 32 itens de serviço medidos pela Prefeitura. Apenas 2 itens não apresentavam irregularidade. O valor apurado pela SFC como efetivamente executado foi de pouco mais de R$ 634 mil, de um total de R$ 5.691.000 medidos pela Prefeitura.
Portanto, a diferença entre o medido pela Prefeitura e o efetivamente executado foi de mais de 88% do total, ou seja, mais de 5 milhões de reais. Em setembro de 2015, foram encaminhados ofícios à Secretaria de Coordenação das Subprefeituras, à empresa contratada Jofeger e à Controladoria Geral do Município, para a ciência dos achados da auditoria. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras apresentou justificativas com contraprova dos ensaios tecnológicos, que estão sendo analisadas por Audi. Frente às graves constatações apuradas, todos os demais contratos da ciclovia CEAGESP-Ibirapuera passaram a ser acompanhados pela SFC. Em maio de 2015, o Ministério Público de São Paulo solicitou cópia integral de todos os processos referentes à ciclovia CEAGESP-Ibirapuera e a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da capital propôs uma ação de responsabilidade civil por atos de improbidade administrativa. Estas são as deliberações da Prefeitura de São Paulo decorrentes das auditorias do TCM. A Secretaria de Coordenação substituiu a fiscalização dos contratos em agosto de 2015. E também, através de portaria, criou uma comissão para análise e saneamento de todos os contratos da ciclovia CEAGESP-Ibirapuera em novembro de 2015. A Corregedoria Geral do Município publicou portaria para apuração de responsabilidade jurídica e constituição de comissão processante para a condução de sindicância em março deste ano. A Controladoria do Município realizou auditoria interna cujo relatório encontra-se publicado no site da Prefeitura de São Paulo desde 2 de setembro. Alguns trechos merecem destaque. A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa a Controladoria Geral do Município que, em razão do relatório de acompanhamento de execução contratual elaborado pelo Tribunal de Contas do Município, foi determinada a suspensão dos pagamentos com o intuito de avaliar e esclarecer as medidas adotadas na referida contratação. A equipe de auditoria da Controladoria do Município destacou a importância da revisão dos valores, que culminou na supressão de itens que não guardavam relação com serviços de engenharia e na redução significativa do valor contratual. Constatou que a ata de registro de preços de CIURB não era adequada para a realização de todos os serviços necessários e recomendou ainda o envio de cópia do relatório à comissão processante da Corregedoria Geral do Município para apuração de responsabilidades funcionais e das pessoas jurídicas envolvidas. A Secretaria de Coordenação, em maio de 2016, aderiu à ata da CET para a execução de serviços de sinalização horizontal, vertical e dispositivo de proteção para a ciclovia, suprimindo esses itens dos contratos iniciais. No final de junho de 2016, a Secretaria de Coordenação cancelou a autorização dos reajustes contratuais e autorizou a supressão de valores contratuais, resultando numa redução de 50% sobre o valor inicial total da ciclovia. Desta forma, o valor inicial contratado, que era de mais de 54 milhões de reais e seria reajustado para quase 64 milhões de reais, foi reduzido para pouco mais de 27 milhões e 600 mil reais. O diagrama e o quadro apresentados ilustram os valores reajustados e os valores reduzidos para cada um dos contratos da ciclovia. Principais conclusões até o momento. Sobre o desvirtuamento do uso da ata de registro de preços. Essa é uma obra que necessita de projetos, não podendo ser caracterizada como serviço comum de engenharia. Sua execução não deve ser realizada por meio do sistema de registro de preços. A ata de registro de preços é um bom instrumento para a administração quando utilizada para a finalidade que foi instituída. Porém, quando utilizada para outros fins, os preços registrados podem não refletir a realidade do mercado, configurando indevida dispensa de licitação. Pelos resultados parciais alcançados, essa forma de contratação para a ciclovia pode causar grandes prejuízos ao erário, sendo a administração pública responsável por instruir seus órgãos e coibir esses procedimentos. Sobre a atuação do Tribunal de Contas. Embora as auditorias não estejam concluídas para apreciação do Pleno, a intervenção deste tribunal, concomitante à execução contratual, já produziu efeitos, reduzindo os prejuízos decorrentes de irregularidades detectadas. É o Tribunal de Contas do Município de São Paulo cumprindo sua missão.